pessoal, graça e paz. Olha só, nessa aula nossa de hoje, nós vamos estar falando aí sobre as aparentes contradições, sendo que esta é a aula 3, certo? Porque nós já tivemos 2 aulas aí falando sobre algumas aparentes contradições do Antigo Testamento. Desta feita, nós vamos falar sobre algumas aparentes contradições, mas do Novo Testamento. E olha, você sabe que eu sempre tenho o costume de colocar em ordem cronológica, né? Por ordem. Só que se não tiver em ordem aí, vai me desculpando, viu? Mas foi a correria, mas eu pelejei o máximo possível para colocar os textos em ordem para não haver bagunça na sua cabeça, tá? Para que você possa ter um entendimento pleno acerca do que você vai estudar. Agora, eu gostaria que você pegasse o seu caderno, a sua caneta e prestasse mais, sabe, total atenção no que eu vou passar para você. Para depois você não ficar dizendo coisas que eu não estou dizendo, tá? Para depois você não pregar uma coisa dizendo que aprendeu comigo, sendo que eu nunca nem sequer falei aquilo. Então preste bastante atenção para que você possa exercer com excelência aquilo que Deus confiou em tuas mãos, tá bom? É um prazer, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês compartilhando isso. Eu sei que cada aula, Deus está falando com você. Cada aula Deus está ensinando algo para você. Pode até parecer chato algumas aulas, mas Deus está te ensinando algo por meio destas aulas. Então, atendes o teu ouvido para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Na mensagem anterior, vocês lembram? Deus estava falando com a irmã, Deus falou com outra irmã. Eu sei que foram mais de 4 testemunhos que Deus falou com eles por meio daquela mensagem, lá da história de Jefté. E assim pode ser com você. Com todas as mensagens, uma aula, Deus sempre fala conosco por meio das aulas, por meio das pregações, por meio do louvor. Deus fala de diversas maneiras. Tá bom? O que precisa para Deus falar é estar com o ouvido aguçado. Então, atente o teu ouvido para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Tá bom? A minha oração é que Deus possa sempre ensinar para você aquilo que eu não posso ensinar. Que Ele possa falar mais alto ao seu coração. Que o Espírito Santo possa trazer a interpretação clara para você de cada texto. Tudo bem? Deus abençoe e vamos para a aula. Pronto, nós já estamos aqui no nosso slide. A escola você já conhece, já está há dias aqui estudando, né? A escola Transformados pelo Poder da Palavra. E hoje nós vamos estar estudando sobre as aparentes contradições do Novo Testamento. O professor é esse que você conhece, o professor Gustavo Marques. E com muito amor, com muita alegria, vou estar passando o que está no meu coração para o seu coração, porque eu tenho a certeza que Deus estará falando com você, ensinando você coisas que eu jamais poderia ensinar. Tudo bem? Então, não esqueça, pega o seu caderno, pega a sua caneta, vamos escrever. Pessoal, nós vamos começar aqui em Mateus capítulo 9, versículo 18. Olha o que está escrito aqui. Ó. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: a minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Quando você pega o mesmo texto, só que não em Mateus, mas em Marcos, a mesma história, olha o que está escrito aqui, Marcos 5, versículo 23. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Agora, mediante a isso, talvez você pense: mas espera aí, a menina estava morta ou estava para morrer? E eu te digo, nos originais está escrito que ela estava para morrer. Aí se os tradutores da Bíblia fizeram essa confusão, a culpa não é de Mateus e nem de Lucas. A culpa é de quem traduziu a Bíblia desta forma, não no escritor. Eu volto a repetir, o erro não está nem no autor, nem no escritor, nem no escrito, mas sim no leitor, em quem leu e traduziu errado. Tudo bem? Outro texto que nos chama a atenção é Mateus 20, versículo 29 e 30. Olha o que está escrito aqui. E saíram de Jericó uma grande multidão,
seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha isso. Quando você lê Lucas, capítulo 18, versículo 35, olha o que está escrito aqui. Veja comigo, abre sua Bíblia aí, o mesmo texto, por gentileza. Lucas 18, 35 diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: É Jesus de Nazaré. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui está outro texto que aparentemente é uma contradição, mas nos originais o texto afirma que eram 2. Talvez um deles era uma criança ou uma mulher. Por que eu digo isso? Porque você sabe que mulheres e crianças não eram contadas naquela época. Então, o que aconteceu? Aconteceu que um dos escritores fez questão de colocar o outro, no caso os 2 cegos. Outro já fez questão de não colocar, para não ter problema algum. Então assim, não há nenhuma contradição aqui. O fato é, aonde há 2, há 1. Gente, tem muitas pessoas que querem colocar chifre em cabeça de égua. Por quê? A pessoa pergunta, era 2 ou era 1? Ora, se tem 2 não tem 1, isso é uma questão da matemática. A pessoa fala 2, porque 1 já tem, não vai falar 1 mais 1. Então, se o texto está falando que tem 2, se tem 2, é claro, tem 1. A melhor explicação para te dar é isso. Se tem 2, tem 1. Tá? Meu querido aluno, vamos dar continuidade. Desta vez, nós vamos ler agora Mateus 23, versículo 35. Olha o que está escrito aqui. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Quando você lê Mateus, você está vendo aqui, que já está dizendo, você lê aqui, que o pai de Zacarias é quem? Olha aí, Baraquias. Só que parece haver uma contradição, porque quando você lê aqui em Crônicas, no capítulo 24, no versículo 20, diz assim, ó: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ó, aí a pergunta é, quem é o pai verdadeiro? E eu te digo, nos originais, o texto de Mateus fala a mesma coisa, Joiada. Agora, se o cambista, quem traduziu e escreveu errado, traduziu o nome errado, é uma questão dele, mas a Bíblia, ela não tem erro. Então, no texto original, aqui está completamente de acordo, tá? Você vai ler a Bíblia e se você fizer uma pesquisa gramatical e fazer uma crítica textual, você vai ver que existem inúmeros erros assim. Mas entenda, as Sagradas Escrituras não tem erro algum. O erro é do cambista, o erro é de quem traduziu e nunca jamais do texto original. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima curiosidade. Vamos agora para o slide. Olha só, outra coisa que os críticos tentam dizer que a Bíblia se contradiz. Olha só, em Mateus capítulo 5, versículo 14, está escrito assim, ó: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora, entenda, Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Qual é o problema disso? O problema é, nesta passagem, Jesus está dizendo que os seus discípulos são a luz do mundo. Entretanto, em João capítulo 9, verso 5, Jesus declarou, eu sou a luz do mundo. Quem então é a luz do mundo? Jesus ou seus discípulos? Os críticos tentam fazer uma polêmica grande nisso aqui, mas entenda o que eu vou dizer para você. Volta a câmera aqui para mim, por gentileza. Eu já vi muitas pessoas dizendo, eu sou a luz do mundo. Cristo disse isso, eu sou a luz do mundo. Mas, entenda, para Cristo dizer que você é a luz do mundo, ou que os discípulos eram a luz do mundo, tinha um porquê. Toda mensagem tem um porquê. Entenda isso. Querido,
nós éramos trevas, nós habitávamos nas trevas. Quando começa ali o Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazio, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, nós estávamos em trevas, uma parte de nós estava ali, e o Espírito de Deus pairava sobre nós. Então, quando Jesus disse que nós somos a luz, em qual sentido, em qual aspecto, como? São perguntas que devem ser feitas. Eu não sou a luz, eu sou a lâmpada. Eu só sou a luz por meio de Cristo, quando Cristo está em mim. Porque Cristo em mim é como se eu fosse a lua que reflete a luz do sol. Jesus é o sol da justiça. A igreja é a lua que reflete a luz de Cristo. Sem Cristo nós somos trevas. Sem Cristo é escuridão total. A palavra de Deus, ela precisa, olha, eu recomendo você a Bíblia Scofield, tá? Ao meio da revista corrigida que eu estou usando aqui para a nossa aula. Então, entenda, nós somos a luz do mundo por meio de Cristo. Sem Cristo, querido, não tente de forma alguma bancar uma de luz, porque você é trevas. O salmista chega a dizer uma vez assim, tirou-me de um charco de lodo. Você já viu luz no lodo? É escuridão. E pôs-me sobre uma rocha, firmou meus pés. Então, entenda, não faça confusão, nós somos luz, mas porque Cristo está em nós. Porque quando você lê Gênesis capítulo 1, diz lá, e disse Deus, haja luz e houve luz. Quando você lê João, o livro de Yohanan, capítulo 1, verso 4, diz assim, e ele era a luz dos homens. Ou seja, a luz dos homens é Cristo. Vamos voltar para o nosso slide? Então, além desse comentário que eu acabei de fazer para você, eu deixei escrito aqui para você o seguinte, olha só. Olha a solução. Tanto Jesus como os discípulos são a luz do mundo. Jesus é a luz primária e nós, seus discípulos, somos a luz secundária. Assim como a luz, lembra lá que eu falei? A luz do sol é para a lua, Jesus é a fonte da luz. E nós somos os refletores desta luz. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora que ele não mais está, nós somos a luz do mundo. Ou seja, nós devemos dar testemunho. Agora, nós devemos dar testemunho da luz verdadeira. Nós devemos testificar desta luz verdadeira. Aí eu te pergunto, o que você tem feito para testificar da luz que é Cristo? Os problemas não param, né? Tem mais uma aparente contradição para nós trabalharmos aqui, que é em Mateus capítulo 27, verso 5 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Lembre-se, sempre que aparecer essa questão aí de CF, está se referindo a confere, está dizendo para você conferir, tá bom? Então, veja bem, Judas morreu enforcando-se ou foi por ter caído em rocha? Olha o problema. Mateus declara que Judas enforcou-se. Entretanto, o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito, né? Eu prefiro dizer Atos do Espírito, porque o Espírito Santo está trabalhando em cada capítulo. E o Atos, voltando para o texto, Atos diz que caiu e que o seu corpo abriu-se. E aí? Será que agora alguém está contradizendo alguém? E eu coloquei para você aí a solução. Vamos ler? Esses relatos não são contraditórios, mas mutuamente complementares. Um complementa o outro, um completa o outro, tá? Judas enforcou-se, assim como Mateus afirma que ele fez. O relato de Atos apenas acrescenta que Judas caiu. O seu corpo rompeu-se pelo meio e a sua entranha se derramou. Isso é exatamente o que seria de se esperar de acontecer com alguém que se enforcasse numa árvore sobre um penhasco de rochas, apontadas sobre elas caísse. Para você entender melhor, havia um lugar onde as pessoas costumavam sempre fazer isso, porque havia um penhasco. Segundo as histórias, eu não sei, nunca consegui comprovar isso, mas os estudiosos dizem que havia uma árvore onde as pessoas se enforcavam. Então eles colocavam a corda
e se jogava. E a corda quebrava, ou o galho quebrava, e a pessoa se esborrachava no penhasco. Então, com isso, muitos dizem que Judas fez isso. Ele colocou a corda naquela árvore, a corda quebrou, a galha quebrou, e ele se esbagaçou no penhasco. Então, o que nós vemos aqui? Nós podemos ver um escritor de um lado detalhando uma área, detalhando algo, e o outro com outra visão, detalhando. Por exemplo, se acontecer algo, só para você ter uma ideia, se acontecer algo, e você perguntar para o homem o que foi que aconteceu, ele vai dizer, olha, o camarada vinha, por exemplo, um acidente, o camarada vinha no carro em alta velocidade e bateu no outro aí, ó. E aí tá aí. Aí você pergunta para a mulher, que é mais detalhista do que o homem, o que foi que aconteceu? Ela falou assim, olha, o cara vinha em alta velocidade, esse camarada aqui, ele não olhou para o lado, e ele foi entrando, e no que ele entrou, até mesmo porque a mão era dele, pegou o outro e se chocou, e aí esse aqui caiu e começou a chorar de dor. Você vai ver a riqueza de detalhes. Professor, o que é isso? Alguma coisa contra as mulheres? Não. Eu estou dizendo aqui que cada um relata um lado, mas o acontecimento é o mesmo. Então é a mesma coisa, o acontecimento aqui é o mesmo. Não há contradição. A questão é que Mateus, ele procura ali mostrar que, simplesmente, que ele foi se enforcar, ele... vai resumir. Já Atos, que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o médico, ele é detalhista em dizer, olha, o corpo se rompeu, se acabou no penhasco, nas rochas. Então, é isso que nós vemos, não há contradição, um complementa o outro, um ajuda o outro, tá? Não que combinaram isso, mas que pela inspiração do Espírito Santo na vida deles, isso pôde acontecer. Tá bom? Então não há contradição alguma aqui. Lembre-se, sempre há uma explicação nos textos sagrados. Você precisa apenas buscar com muita diligência. Tudo bem? Vamos para o próximo slide? Então, ainda tratando aqui de Mateus 27, do assunto sobre Judas, mas de uma visão diferente agora, a questão agora não é mais sobre Judas ter se enforcado. A grande questão agora é sobre o campo. Bom, vamos dar continuidade agora. E parece que gostaram de fazer essa aparente contradição entre Mateus e Atos, E sobre o caso de Judas. Porque agora há pouco falamos sobre a questão de se enforcar. Mateus e Atos relatam. Mesma forma agora. Uma aparente contradição no capítulo 27 de Mateus com o capítulo 1. Incrível, Mas vamos lá, olha só. Quem comprou o campo? Judas ou os sacerdotes? Vamos ver o que diz o texto sagrado. Mateus 27... versículos 6 e 7 diz o seguinte, ó. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Tendo deliberado com conselho, compraram com elas o campo de um olheiro, para a sepultura dos estrangeiros. Vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos só 17 e 18, tá? Vamos direto ao ponto. Olha o que diz aqui, ó. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitou-se, rompendo-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, a grande pergunta é, quem comprou? E eu te digo, com base nos originais, quem comprou foi os sacerdotes, tá? Primeiro, eu estou te dando base nos originais. Segundo, eu quero que você reflita comigo, e um detalhe, volte a câmera para mim para nós pensarmos junto agora sobre esse assunto, tá? Eu vou tentar provar para você, ou mostrar para você, na verdade eu quero te levar a pensar comigo, a refletir do porquê não foi Judas que comprou aquele terreno, mas sim os sacerdotes. Primeiro ponto a ser observado, Judas foi até eles dizendo que estava arrependido, e o que foi que ele fez? O texto sagrado diz que eles não deram a mínima para ele, e ele pegou as moedas e jogou no templo. Então, quer dizer que não foi ele que comprou. Já começa por aqui, certo? Outro ponto principal a pensar é, para quê? Para que comprar um terreno apenas para se matar? Não teria sentido, não tem lógica, é sem sentido esse pensamento. Então, daqui você já consegue entender que não é só por questão dos originais, é porque de fato não faz sentido Judas comprar um terreno só para se matar. O fato maior é que o texto bíblico faz questão de dizer que ele lançou as moedas. Outro ponto que é importante observar é que
os sacerdotes, ninguém mais do que eles, para entender a lei, os escritos, e eles dizem: vamos comprar um lugar para sepultar os estrangeiros. Convém que se cumpra o que está na Escritura. Então você vai ver aí os sacerdotes tendo um pensamento com base na lei, com base no mandamento. Então aqui está algum ponto, só para você entender do porquê. Não foi Judas que comprou, mas sim os sacerdotes, tá? Além de eu ter falado para você como está nos originais, estou te dando aí a fórmula para poder você pensar, refletir e entender de uma vez por todas. Eu vou tentar ser mais breve possível em cada comentário, tá bom? Então, já que nós falamos muito sobre Mateus, esse evangelista extraordinário, então assim, eu quero deixar você refletindo aí sobre o texto de Marcos e quero ainda falar aqui sobre Romanos 3, mas não vou ser extensivo aqui no comentário, tá? Aqui tá assim, ó: a salvação é justificada pela fé, mas as obras ou só pela fé? Aí eu coloquei assim, ó, nos originais nos revela que é pelas duas passagens, fé e obra, porque sem fé não se faz obra. Então assim, eu não vou comentar Mateus, nem vou fazer um comentário grande aqui em Romanos, mas a pergunta é: a salvação é justificada pela fé, mais as obras, tudo junto? Ou apenas a fé, ou apenas as obras? Aí eu digo para você, nos originais, as duas passagens estão certas. Ninguém contradiz ninguém. O apóstolo Paulo não confronta Tiago, por mais que muitos pensam isso, e nem Tiago confronta Paulo. Na verdade, eles se completam. Na verdade, se você for estudar, você vai ver que eles enriquecem a questão da fé e da obra. Você precisa tanto da fé como da obra, tá? Outra questão aqui que precisa ser analisada é: quantos demônios havia? Onde se processou a libertação? Veja bem, existe uma lei na matemática alimentar que reconcilia essas aparentes contradições, que é aquilo que eu já falei para você nas aulas anteriores, ou na passagem anterior, sobre aonde há dois, há um. Não há exceção. Na verdade, eram dois endemoniados que se aproximaram de Jesus. Marcos e Lucas não disseram que havia apenas um. Então isso seria uma contradição, se caso eles dissessem que havia só um, mas eles não disseram isso. Mas a palavra apenas não está no texto em nenhum momento. Então, se alguém tentar provar por A e por B que era só um, ou que era dois, e o outro errou dizendo que era só um, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que alterar o texto sagrado. E fazendo assim, nesse caso, o problema já não é mais do texto sagrado, nem do escritor e muito menos do autor. O problema está em quem traduziu, em quem adulterou, certo? Na verdade, se você for estudar a cronologia dos textos, você vai ver que não era dois, também que não era um, mas que eram quatro, tá? Mas isso aí é para outra aula, outra hora, mas tente pegar os textos que falam sobre eles e você vai estar dentro da ordem cronológica, tudo bem? Bom, pessoal, nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Depois estaremos aqui com outra aula falando mais sobre isso. Nós vamos trazer mais uns textos aí de Romanos, Gálatas, muitos textos do Novo Testamento, tá? E eu não quero ser muito assim, sabe, extensivo nos comentários. Eu quero apenas apresentar para você as aparentes contradições. Eu quero apenas mostrar para você que existem aparentes contradições, mas são apenas nada a mais do que isso. São apenas aparentes contradições, nada mais além disso, certo? E olha, se você puder, compre o livro que eu lhe falei. Você vai aprender muito ali sobre algumas aparentes contradições, tudo bem? Não esqueça, se você puder usar essa Bíblia, Scofield, Almeida Corrigida Fiel, é boa. Por que a Bíblia Scofield é boa? Porque ela trata muito, seus comentários é muito voltado para a questão cultural. Se você quer entender de cultura, você precisa ter ou um livro de cultura judaica ou uma Bíblia dessa, que ela é muito voltada para esse quesito, tudo bem? Então, meu caro aluno, finalizamos mais uma aula, mas eu te espero, eu te vejo na próxima aula.
Olha, não esqueça, pega o seu caderno, pega a sua caneta, anote. Lembre-se daquela frase famosa que eu sempre digo. Os escritos permanecem, os memorizados esquecem. Então, se você não se preocupar com a sua cabeça, e se você confiar demais na sua mente, você vai ter problema. Por que eu tenho que falar que você tem que se preocupar com a sua cabeça? Porque a nossa mente ela é rápida, fraca e forte. Então, se você não tomar cuidado, você pode perder a sua mente, por mais forte que ela seja. E eu estou dizendo que a sua mente é muito rápida para captar informações. Então, aproveite disso para aprender o máximo possível e anotar. Tudo bem? Eu te vejo na próxima aula. Shalom, shalom, Letriote, a paz e até breve.